carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda parava para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Olhe para o seu irmão e diga para ele, fala bem para ele: o desleal é um roubador de coração. Você pode se sentar? Nesta noite nós vamos falar sobre isso. O ladrão de coração. Interessante que quando nós vamos ver listas dos que roubam, nós vamos ver ladrão de carro, ladrão de casa, ladrão de joia, ladrão de bicicleta, ladrão de galinha. Acho que não tem nem mais ladrão de galinha hoje em dia. Tem ainda? A bispa está dizendo, tem ladrão de galinha. Ladrão de automóveis, ladrão de dinheiro, e assim vai. Mas o que eu acho mais interessante é que nenhuma lista de roubadores fala sobre o desleal que rouba o coração. O desleal que é um ladrão de corações. E interessante que quando nós lemos 2 Samuel, quando nós vemos 2 Samuel 15, a partir do versículo 1, um dos mais bem-sucedidos ladrões de corações foi Absalão. Absalão era um rapaz bonito, era um rapaz bem afeiçoado, de vasta cabeleira, diz a palavra de Deus. Ele, aproveitando-se do erro do pai, aproveitando-se da falha do pai, aproveitando-se do tropeço do pai e da impopularidade de Davi, ele começa a furtar o coração dos homens de Israel. E por incrível que pareça, pouco a pouco, o povo foi perdendo o entusiasmo por Davi, foi perdendo a afeição por Davi, e cada dia mais se aproximando de Absalão, cada dia mais e mais achando Absalão melhor do que Davi. E o coração do povo se inflama contra Davi. O coração do povo, diante do discurso de igualdade que Absalão estava fazendo, diante do discurso de justiça que Absalão estava fazendo, o coração do povo se inclinou para Absalão. E no versículo 4, nós vamos ver Absalão dizer: ah, quem me dera ser juiz na terra em lugar do meu pai, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. O desleal, ele cerca. O desleal, ele se acampa ao redor dos mais fracos. O desleal, ele tem uma visão que, por incrível que pareça, muitas das vezes nós confiamos e ele, ao invés de trazer o coração
para o líder dele, traz o coração do povo para o seu coração. E nós já vimos que o caminho do desleal é caminho de morte. E quando nós vamos ver a história do ladrão de corações chamado Absalão, nós vamos ver que no decorrer de 4 anos, todo o povo estava do lado dele. Todo o povo estava com ele. Todo o povo estava apoiando ele a ponto de Davi ter que fugir de Jerusalém. E se você olhar a história, se você acompanhar a história, continuar lendo a história, você vai ver que o povo esteve com Absalão. Absalão ganhou o coração do povo e o povo sofreu por causa disso. O desleal, ele não traz justiça, o desleal, ele não traz paz, o desleal não traz conforto nem consolo. O desleal só traz morte junto consigo. Diga para o seu irmão, cuidado com o desleal. Cuidado com o desleal. Fala para o seu irmão, cuidado com o desleal. De repente, eu estou aqui, eu confesso a vocês, eu falei, Senhor, é para continuar mesmo? Eu ainda tenho a outra pregação aqui para fazer. E Deus falou, não, você vai falar isso. Você vai falar. Por quê? Os desleais, os ladrões de coração, eles não apenas atuam na política da boa vizinhança. Eles não atuam somente na política do abraço. Eles não atuam somente na política do amorzinho. Mas eles atuam também no que diz respeito às famílias. Quantas famílias estão sendo destruídas pelos ladrões de corações? Mulheres casadas, homens casados, estão vendo as suas famílias destruídas por um grande roubador, por um grande desleal, que estão roubando os corações e estão destruindo uma instituição criada por Deus, que é a família. E nós precisamos vigiar. E interessante que os ladrões de corações conhecem a Bíblia. A palavra de Deus, em Mateus 6, 21. Abre lá comigo. Tem aqui, né? Mateus 6, 21. Vamos ver aqui. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O ladrão de coração, ele sonda de certa forma, que ele descobre onde é que está o seu tesouro. Ele descobre onde você busca a sua preciosidade. Onde está a sua preciosidade? E por incrível que pareça, não tem lei humana contra os ladrões de corações. Como é que vai punir o ladrão de coração? A polícia pode pegar um ladrão de coração? A Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar? Não tem como pegar esse ladrão de coração. Mas nós precisamos depender da justiça de Deus. Eu tenho orado a Deus, eu tenho buscado de Deus, eu tenho pedido a Deus a direção. Porque a justiça não é minha, a justiça não é sua, a justiça não é sua. A justiça é de Deus. E interessante que nós precisamos nos precaver. Nós precisamos tomar cuidado. Jovens, vocês precisam vigiar os ladrões de corações. Vou contar uma história, já faz muito tempo, para os jovens. Nós tínhamos uma jovem na nossa juventude, eu fui líder de juventude, e essa jovem se converteu na igreja, essa jovem se manteve fiel na igreja, essa jovem esteve santa na igreja,
e apareceu, e ela era solteira, e apareceu um rapaz. E eu e minha esposa falávamos assim, se lembra disso? Cuidado. Não, ele me ama, ele está prometendo. Eu falei, cuidado, toma cuidado. Isso aí não é o que parece ser. Olha, que homem recatado, que homem direitinho, bonitinho. Toda menina queria aquele partido. E aí ele começou a namorar. Vamos casar. Eu falei, calma, não é assim não. Vamos conhecer ele. E ele, eu quero ficar noivo dela. E eu falei assim, calma, não é assim. E ela, com aquele desespero de casar, ficou noiva. 3 meses depois, o que aconteceu? Sei que vocês já estão pensando o que aconteceu. Ela roubou o bem mais precioso que ela tinha naquele momento. Ele roubou a virgindade dela. E ela ficou grávida. Quando ela ficou grávida, sabe o que ele disse para ela? Ele disse para ela assim, não quero casar com você porque eu achei que você fosse uma mulher santa. Eu vou buscar uma mulher santa, uma mulher pura e íntegra. Arrebentou com aquela mulher e ela não conseguiu se levantar nunca mais. Ladrão de coração, ele tem essa função. Roubar aquilo que você tem de mais precioso. E depois que ele rouba, você não consegue se restaurar. Ou se consegue ser restaurado, é com muita dificuldade, com muita oração de apóstolos, de bispas, de pastores, muita intercessão. Porque o ladrão de coração, o maior ladrão de coração, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Ele veio para acabar com isso aqui, ó. Uma terça-feira chuvosa, como a bispa disse, uma terça-feira lamacenta, uma terça-feira fria e uma igreja cheia. O ladrão de coração quer roubar isso. Satanás faz o que pode e o que não pode para roubar nossos corações e arrastar-nos para longe de Deus. Mateus 22, versículo 37. O que eu e você precisamos entender? Mateus 22, 37. E Jesus lhes disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Em outras versões diz, de todo o teu entendimento, de toda a tua compreensão. O ladrão de coração quer tirar você, o desleal quer tirar você deste foco de lealdade, deste foco de compromisso. E ele faz de uma forma sutil, que às vezes nós nem notamos, nós nem percebemos que ele chegou. Sabia disso? Vou contar uma parábola para vocês. Certo homem tinha uma casa muito bonita, uma casa linda casa. E aí, chegou uma pessoa e falou para ele assim, eu quero comprar a sua casa. Você quer me vender? E ele disse, não quero vender não. Eu não quero vender, eu não preciso de dinheiro, minha casa é tão bonita. Não, me vende a sua casa, eu quero comprar a sua casa. E esse homem falou assim, você quer comprar a minha casa? Então eu vou te dar o preço. O meu preço é tal, a casa é sua. Mas eu tenho uma condição para te vender a minha casa. E ele falou assim, qual a condição? Eu quero ser dono de um prego. Eu quero ser dono de um prego. Vamos ser sinceros, fiz o preço, escolhi, quis vender a casa, não queria, mas dei o preço. A pessoa aceitou o meu preço e só pediu. Eu só disse para ele assim, ó, e só quero colocar um prego na sala. E o cara vendeu a casa e colocou um prego na sala.
Passou-se alguns anos, há vários anos, este homem voltou e queria a casa de volta. Mas o novo proprietário falou assim, não, eu não vou te vender a casa, eu estou com a casa bem, eu estou me beneficiando com esta casa, eu estou muito bem onde eu estou. E ele disse, ok, mas se lembra que eu sou dono do prego? E ele falou assim, lembro. Ele falou assim, então, eu vou requerer o meu prego. E todo dia, pela manhã, o ex-dono da casa pegava uma carcaça de bicho morto e pregava no prego. Todo dia, pela manhã, o dono pegava uma carcaça de bicho morto e pregava no prego. A pergunta que eu faço é o seguinte para você nesta noite. Você pode entender assim, o que o pastor está querendo dizer? Se eu e você deixarmos o diabo com um pequeno prego em nossa vida, ele vai requerer um dia. Um pequeno prego. E ele pode pendurar lixo. Ele pode pendurar sujeira, tornando esta casa imprópria para moradia. Imprópria para moradia de quem? Do Espírito Santo de Deus. O desleal faz isso com a nossa vida. O desleal, ele pode não parecer tão perigoso no momento, mas ele só quer pregar um pequeno preguinho nesta casa que é templo do Espírito Santo de Deus. E se você der essa oportunidade, ele vai voltar. Diga para o seu irmão, cuidado com o prego. A pergunta que eu faço nesta noite é, que prego tem roubado o seu coração? Agora eu começo a pregar. Que prego tem roubado o teu coração? Olha para o seu irmão, eu gosto dessa dinâmica, olha para o seu irmão e diga, que prego tem roubado o seu coração? Aí eu vejo assim, sai para lá, está amarrado, né? Desconjuro. Ah, não, desconjuro não pode, né? Que prego tem impedido você de continuar a caminhar? O ladrão de coração, o desleal, ele aparece e nós nem notamos, nós nem percebemos. E interessante que esse prego pode ser usado por ladrões de corações. E um desses pregos pode ser o desvio. Que isso, pastor? Na 2 Samuel, versículo 15, no capítulo 15, versículo 2, olha o que Absalão fazia com as pessoas. Absalão, levantando-se pela manhã, parava onde? E a todo homem que tinha alguma demanda, se lembra a semana passada que eu disse? Passou de 3, já fico meio cabreiro. Motim, na entrada da porta, na entrada do quê? Na entrada do quê? Porta é lugar de se parar? Porta é passagem. Passagem. Parou na porta e já falou assim, capiroto. Levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão assim e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Bispo Iracema pregou para a gente no domingo. E ela chegou lá, assim que ela assumiu o altar, ela deu a saudação do apóstolo. Ela deu a saudação da Cristo reina. Ela lembrou quem havia comissionado ela para estar no tabernáculo da família.
não trouxe glória para si, não trouxe valor para si. Foi honrada porque Deus permitiu que ela fosse honrada, porque ela honrou primeiro. Muitas das vezes o desvio é isso. Nós estamos trazendo a glória para nós mesmos, estamos parando na porta e, como é que é? Deixa eu orar por você. Está orando com que autoridade? Tem gente que faz isso, né? Estou orando com autoridade em nome de Jesus. O teu apóstolo sabe que tu está orando? Está aconselhando com que autoridade? O teu apóstolo, a tua bispa sabe que tu está aconselhando? Como é que é isso? Você está debaixo de uma cobertura, então a coberta não é sua. Sabia disso? A coberta não é tua. Sou casado há 30, vou fazer 34 anos ali. E nosso lençol é grandão. A coberta é meu e dela. Nós dividimos. Mas aqui a coberta não é tua. A coberta é do apóstolo, seguido da bispa e seguido do pastor Flávio. E assim vai. Já parou para pensar? Satanás, a qualquer momento, pode me impedir de te impedir de se aproximar de Deus através do desvio. Que desvio é esse? Pode ser dinheiro. Pode ser dinheiro. Tarefas e ocupações. Por que você não veio na igreja? A gente ouve muito, estava muito ocupado. Tanta coisa para fazer. Olha, eu estou sem tempo. O prego pode ser o sem tempo. O prego pode ser o sem tempo. Quando eu comecei, já casado, tinha um garotinho, né? De 1 ano, né? Estava trabalhando no banco já. E eu fazia faculdade. Fazia faculdade na Tijuca. Trabalhava no Banco Itaú. Era motorista de carro forte. Eu acordava às 3 horas da manhã, ia a São Paulo, voltava, ia para a faculdade, pegava o último trem, meia-noite, chegava em casa, 1 hora da manhã, tomava banho, jantava, dava atenção à esposa, dava atenção à criança. E sábado e domingo, eu estava na igreja. Mas o senhor não estava cansado? Estava. Hoje, né, o ladrão de coração está pegando os crentes Nutella. Crente Nutella, está difícil. Está difícil. Incrível. Os ladrões de corações estão roubando através de tarefas. Eu lembro que depois eu fui trabalhar no aeroporto internacional, era líder de uma juventude, e nós fizemos um retiro. Eu trabalhava à noite, tinha um fusquinha branco, e o retiro foi em Campo Grande, em Senador Camará. Eu trabalhava na Ilha do Governador à noite. Foram 4 dias de carnaval, acordado, ia lá, ministrava para a juventude, pregava para os jovens, jogava futebol com os jovens e voltava para trabalhar à noite. 4 dias. Aí ele, pastor, não cansar. Quando eu era do mundo, pulava carnaval, era 1 semana no lererê, lererê. Ih, vamos lá. 1 semana e não dormia. Aí aceita Jesus. Não sei o que acontece, mas aceita Jesus, o ladrão de coração pega logo. Você não precisa disso. Aí, quer ver uma armadilha do coração, do ladrão de coração? Uma armadilha do desleal? Quer ver? Você não precisa fazer tanto sacrifício. Cristo já morreu na cruz por você. Todo mundo já ouviu isso, né? Todo mundo já ouviu isso. E assim ele vai roubando o teu coração. Relacionamento, já falei da menina. Prazeres, né? O seu prego pode ser escárnio, chacota, gozação, avacalhação. Hoje a gente usa muito bullying, né?
A palavra bullying. Absalão, ele se queixava, dizendo que ele deveria ser o juiz, no versículo 4. Vamos lá, 2 Samuel 15, 4. Ele dizia mais Absalão, quem me dera ser apóstolo nessa terra, para que viesse a mim todo irmão e toda irmã que tivesse demanda e questão, para que lhe fizesse justiça. Hoje nós estávamos conversando e o apóstolo estava falando, o que ele recebeu é dele, o que você recebeu é seu, o que eu recebi é meu. Desculpa, tá? Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Não tenta pular para o galho do outro, não. Não tenta pular para o galho do apóstolo, não, que o bichinho é esperto. Vai pular para o outro galho e tu vai quebrar. Vai quebrar e tu vai cair. Tu vai quebrar a cara. O lugar é dele. O lugar é da bispa. O lugar é da bispa. Faço melhor do que ela. Não faz não, tá? Não faz não. Porque vai se dar mal. Vai se quebrar todo. Satanás faz você pensar que você pode ser juiz. Esse apóstolo é tão injusto. Essa bispa é tão injusta. Eu faria melhor. Faz. Não tem aquele TikTok, né? Trabalho tão caro. Aí faz você. Tenta fazer para você ver. Tenta fazer. Faz você. O lugar não é seu. Diga para o seu irmão, o lugar não é seu. Aí desculpa, tá? Eu vou pregando, fazer. O que é seu está guardado. O que é seu. Não tem jeito. Não tem jeito. O que é seu. Não se mete onde tu não é chamado. Não tem jeito. Satanás faz com que nós achemos que temos motivo para reclamar. Sabia disso? Não estou gostando. Não estou gostando. Não está bom. Não está bom. Sabe o que me entristece mais? Quando o ladrão de coração vem, o desleal aparece, é que as pessoas não notam e acham que estão sendo injustiçados. Não é bem assim. Esse não é bem assim, não é bíblico. Esse não é bem assim, é do diabo. É do diabo. Frasezinha pequena, mas infernal. Não é bem assim. Não concordo. Minha esposa, ela é uma mulher muito interessante. Nós estamos casados há 34 anos. E quando a gente se muda para uma casa, a minha esposa, ela mexe na casa toda. Ela muda os móveis para tudo quanto é lugar. Ela vai mudando. Até ela achar a posição certa. Depois que ela achou a posição certa, você vai chegar naquela casa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e a posição é aquela. E se você chegar lá e falar assim, eu acho que poderia fazer isso, ela vai dizer para você assim, na sua casa você faz isso, na minha eu faço do jeito que eu quero. Entendeu? Na tua casa tu vai fazer do jeito que tu quer, meu amigo. Mas aqui quem faz é o apóstolo e a bispa. A visão é deles. É ele que muda o móvel de lugar ou não. É ele que decide o que está certo. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Porque o prego está com carcaça. O prego está com carcaça. E vou contar um segredo para vocês.
comece a reclamar que a carcaça vai feder. A carcaça vai feder. Qual será o seu pequeno prego? O do desleal é a subversão, é a revolta, é o motim, é a desordem, é o conflito, é a rebeldia. No versículo 6 de Samuel, de 2 Samuel, versículo 6, Absalão, ele furtava o coração dos homens de Israel e dizia assim, ó, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Não é bem assim. Vem cá. Vem cá. Está chorando por quê? Tá. Eu lembro dos meus filhos. Uma vez o meu filho, o mais novo, tomou-lhe uma coça. Tomou-lhe uma coça bonita da mãe. E sabe o que ele disse? Olha o espírito de subversão. Quando meu pai chegar, vou contar tudo para ele. Você vai ver. Ela já tinha dado a coça, né? Ela falou, você vai contar? Pode contar. E aí eu cheguei, e eu tinha por mania tirar a mochila, botar assim em cima do carro. Cheguei, na hora que eu cheguei, eu usava, eu sempre gostei daqueles uns sapatos que usava aquelas borrachas de pneu de carro, né? Você já viu que o negócio não deu certo, né? Olha, você não sabe o que minha mãe fez. Eu só tirei o sapato e eu não quero saber o que ela fez. Não me interessa o que ela fez. Mas se ela fez certo. E desci-lhe o sarrafo. Desci-lhe o sarrafo. Nunca mais o bichinho reclamou. Até hoje eu falo para ele, vai reclamar? Ele falou, e é casado. Ele falou assim, não precisa reclamar, não. Até hoje. Muitas das vezes, o revoltoso, o amotinado, o desordeiro, o conflitante, o rebelde, precisa tomar uma sapatada. Para ficar marcado. E aquela sola de pneu de carro, de caminhão, né? Daqueles truques, bem pesado. Sabe o que o rebelde quer? O desleal. Presta atenção. O desleal não congrega. Sabia disso? Que o desleal não congrega. O desleal não ajunta. Ele, no momento, ele pode ajuntar. No momento, ele pode congregar. Mas vai chegar o devido tempo que ele não vai saber o que fazer. E aí, a tendência é cada um ir para um lado. E todo mundo arrebentado. Todo mundo machucado. Todo mundo destruído. Satanás, que é o desleal dos desleais, quer roubar o nosso coração para longe de Deus. Quer roubar o teu coração para longe de Deus. Eu preciso entender o que é deslealdade. Eu preciso entender o que é esse conflito de roubar o coração. Qual é o prego que Satanás tem colocado nas nossas vidas? Porque quando nós vemos Deuteronômio capítulo 6, que nós lemos semana passada, Deuteronômio capítulo 6, que diz assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra, o que passas para possuir. Deus te deu um ensinamento, Deus está te dando uma direção, Deus está te mostrando como ser leal. Por que ser desleal?
Por que permitir que o prego da deslealdade finque na sala? Porque mais cedo ou mais tarde vai ser posta uma carcaça. E a carcaça, o nome já diz carcaça, ela vai apodrecer, já está podre, já está morta. E a tua casa espiritual, ela vai ficar inabitável. Inabitável. O desleal, ele não tem compromisso com nada, sabia? Nós vimos e sabemos. Lealdade, respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a integridade, honestidade, retidão, fidelidade aos compromissos assumidos, deslealdade, falsidade, engano, infidelidade, falha, consiste em violar um compromisso assumido. Eu sou casado há 34 anos. E eu tenho um compromisso com a minha esposa de lealdade. De lealdade. Ela é que me tirava do sol e me colocava no sol. Ela que me carregava no colo para ir ao banheiro, me dava banho. Ela que esteve e está do meu lado esse tempo todo. Eu estava contando uma história para os pastores, mas aí chegou a videoconferência, nós paramos. Quando eu estava no hospital, após a minha primeira cirurgia, eu estava falando para eles que tinha um paciente que eles colocavam todo dia o raio-x. Todo mundo no CTI fazia raio-x do tórax. Era uma UTI coronariana e eles tiravam, e todo dia eles olhavam lá. E eu vi um paciente, coitado, eu fiquei com muita pena daquele paciente. Eu orava por ele todos os dias. Falei, Senhor, cura, tu conhece o meu coração. Meu coração, eu peço a Ti que o meu coração seja igual ao Teu, que eu seja leal. E todo dia, os médicos falavam assim, está piorando. E o pulmão daquele paciente ia sumindo. O pulmão daquele paciente ia sumindo. E porque estava enchendo de sangue, eu via, porque a baia dos médicos ficava na minha frente. E eu falei, como é que está? Doutor, não sei o que está acontecendo. E de hora em hora, eles tirando os raio-x de todos, e aí o pulmão, chegou uma hora que o pulmão do paciente só aparecia uma pontinha preta, o resto já estava todo cheio de sangue. E aí o doutor falou assim, como é que ele está? Aí a doutora da UTI falou assim, está mal. Mas ele está entubado? Ela falou assim, não. Eu falei, Senhor, não permita que ele seja entubado, não. Pai, cura esse homem. Pai, tu me colocou aqui, cura esse homem. Aí ele falou assim, qual é o leito que ele está? Aí a médica falou assim, está aqui, Aí apontou para mim. Eu falei assim, sou eu que estou morrendo. Eu falei assim, porque a cirurgia deu errado e soltou um ponto lá, a artéria babou, encheu de sangue o meu pulmão, e ele falou assim, ele está vivo? Tá, ele está respirando? Tá, sem aparelho? Tá. Aí eu falei assim, é ele? Eu falei assim, sou eu. Assim, eu falei assim, ainda bem que eu estava orando pela pessoa, né? Eu falei assim, ainda bem que eu estava intercedendo pela pessoa para Deus curar. Aí o médico falou assim, dá comida para ele, dá um lanche para ele. E ela veio com um café com leite. Eu amo café com leite. Um dia que vocês me convidarem para a casa de vocês, café com leite. Eu gosto muito de café com leite. Pode fazer aquele potão de café, né? E leite. Sem açúcar, porque o velhinho é diabético, né? Ainda tem isso. Aí, ela veio com o café com leite. Quando ela veio com o café com leite, eu estava deitado, ela veio e levantou a cama. Quando ela levantou a cama, eu falei assim, estou passando mal, e, por incrível que pareça,
A última coisa que eu ouvi foi o monitor cardíaco fazer assim, ó. Pi. Não vi mais nada. Não vi mais nada. E a outra coisa que eu ouvi foi a enfermeira chefe da UTI com as calças no meio das pernas e dizendo assim, esse infeliz não deixa nem eu ir ao banheiro direito. E o batimento cardíaco fazia assim, ó, pi, pi, pi. E um médico em cima de mim fazendo massagem cardíaca. E ela me xingando porque não conseguiu fazer xixi. Entendeu? E aí vocês vão falar assim, mas pastor, o que isso tem a ver com lealdade? Porque muitos... Foi os momentos mais terríveis da minha vida, quando eu fui para o quarto, né, meu amor? E os crentes, por incrível que pareça, só apareceu crente no meu quarto. Ó, desculpa, mas hoje gente atribulada esse negócio de crente. Só apareceu crente no meu quarto. E, ó, a moça do café era crente. A enfermeira era crente. A moça que limpava o chão era crente. O rapaz da manutenção do ar-condicionado era crente. E todos que chegaram queriam saber o que eu vi após a morte. O que eu vi após a morte. Mas como é que foi? Teve um que até... Ele falou assim, eu tive essa situação, pastor, mas as moscas me tomaram e eu vi o meu corpo subir. Aí eu pensei, praga do Egito. Isso não é bênção. Isso não é bênção. Isso. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que o senhor está falando isso? Porque o que Deus colocou no meu coração é que o que Ele queria me ensinar com tudo isso era ser misericordioso e leal. Né, meu amor? Misericordioso e leal. Você não precisa passar pelo que eu passei para aprender lealdade. Você não precisa passar o que eu passei para ser misericordioso. Aí você fala assim, o senhor era desleal? Não. Mas, eu vou falar para você, imagina um pastor que ia para o inferno. Está aqui. Eu era da pá virada. Não fazia nada de errado, não. Mas era sim, sim. O que disso passar é do maligno. Sai, capeta! Vocês estão rindo? Vocês estão rindo? E Deus me ensinou a ser misericordioso. Estava vendo o apóstolo falar, falou assim, esse homem é um homem doce, é um homem... Aí, como minha esposa disse, leva para casa, né? Mas Deus me ensinou a ter misericórdia. Muitas das vezes eu demoro a tomar algumas atitudes. Está aqui, né? Os meus amigos, meus ajudantes que dizem, eu demoro a tomar alguma atitude, exatamente porque eu quero ter um coração leal igual ao de Deus. E interessante que eu estava falando, eu e minha esposa, nós estávamos, deixa eu olhar o horário, eu e minha esposa estávamos falando sobre isso. O desleal, o roubador de coração, ele está sempre querendo ocupar o seu lugar. Sabia disso? Ele está sempre querendo ocupar o seu lugar. Para não dar muito tempo para vocês, né, para não perder tempo, se lembra da história de como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas a nação. Sabe o que está falando aqui? Da queda do diabo. Ele quis ocupar o lugar de Deus. O desleal sempre vai querer ocupar o seu lugar. O desleal vai te abraçar e vai dizer assim, quem podia estar lá é você. Você que devia estar lá. Puxa vida, o lugar era seu. Mas, na verdade, não era nem seu. Ele é que está querendo o lugar, mas está te levando à insurreição para você cair e ele ocupar o seu lugar. E agora o leal não. Estava ouvindo, a gente estava conversando hoje. O leal, ele se agrada com a vitória do seu próximo.
ele fica feliz. Paulo, quando fala aos romanos, ele fala exatamente isso, que o amor seja sem fingimento, sem hipocrisia. Nós temos que detestar o mal, nós temos que apegar ao bem. Ele diz para nós nos amarmos cordialmente. Eu adoro isso, amar cordialmente, ser cordial, ser um gentleman. Eu estava falando, não sei para quem, falei com o meu ministério de louvor, o Espírito Santo de Deus é um gentleman, ele não te viola, ele não te violenta. O leal é assim, ele é um gentleman, ele é querido. E ele diz que nós temos que ser zelosos, compartilharmos as necessidades dos santos, praticando hospitalidade. O apóstolo estava falando como o homem é hospitaleiro, abençoando mesmo os que nos perseguem. O leal é assim, alegrando com os que, chorando com os que, tua dor é minha, tua alegria é minha. Desculpa, tá? O que pegar para tu, pega para mim. Tamo junto. Tamo junto nessa. Tem esse negócio não. O que houve? O que pegou para você, pegou para mim. O desleal sempre vai colocar a culpa no outro. Não fui eu, não. Foi não. Quer ver? O início das deslealdades. A mulher que sem vergonha, botou a culpa na mulher. Aí o que a mulher fez? A serpente me enganou. Se tivesse um macaco ali, a serpente ia botar a culpa no macaco. E a deslealdade. O desleal vive. Olha que isso é que é interessante. O desleal, ele vive de sofisma. Sabe o que é sofisma? É uma verdade envolta com um pouco, com a pitada de mentira. Que isso, pastor? Ó, essa é o que é Gênesis 3, capítulo 1. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora vamos lá. Volta aí em Gênesis 2, 16 e 17. Olha o que Deus diz. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Tudo bem? Tudo bem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É vazio de sofisma ou não? Porque ela acrescentou ainda um bate-papo. Ela disse que não podia nem tocar. Ela disse que tinha liberdade. E muitas das vezes o desleal usa a palavra de Deus para nos enganar. Aí, pastor, como é que nós vamos ficar firmes contra as ciladas, contra as artimanhas de Satanás? Conhecendo a palavra de Deus. Oséias, ele manda nós conhecermos e prosseguir em conhecer ao Senhor. Se você conhecer ao Senhor, o desleal não vai conseguir ter espaço na tua vida.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, ele fala algo interessante, que as pessoas dizem, sararei a vossa terra. Eu vou pedir permissão ao Espírito Santo de Deus para dizer para você, sabe qual é a terra que Deus quer sarar? O teu coração, a tua vida. O desleal não consegue ser sarado. O desleal não consegue ser curado. O desleal não consegue ser restaurado. Porque uma vez o intento sendo firmado no coração, já era, meu amigo. Já era. Já era. Se procedeste bem, não serias aceito? Não foi isso que Deus disse para Caim? Se procedeste bem, não seria aceito? Mas o desleal, ele não se dobra diante da palavra de Deus. É incrível isso. É incrível. Repete. Nós estamos falando sobre isso. Se o ciclo não for quebrado, estava falando hoje de manhã, se o ciclo não for quebrado, você vai ser desleal aqui, você vai ser desleal em casa, você vai ser desleal na sua rua, você vai ser desleal no seu trabalho, você vai ser desleal onde você estiver. Você pode mudar de lugar, de espaço físico, mas enquanto teu coração não mudar, enquanto o prego não for tirado, a carcaça vai ser colocada. A carcaça vai ser colocada. Qual tem sido o prego que tem permanecido em nós? Vou me colocar nessa também em nossos corações. Eu olho todo dia. Falo, Senhor, que não haja deslealdade em mim. Eu tenho pavor disso. Eu tenho pavor disso. Senhor, eu não quero ser desleal. Eu não quero ser desleal. Me ajuda a ser obediente. Eu lembro quando a gente dava aula, né? Não sei se vocês sabem, né? Minha esposa foi, eu falo, ela não gosta de dizer, não, ela foi minha professoria da escola dominical, me deu aulinha, né? Ela me deu aulinha, me deu aulinha, ela fala assim, quem te deu aulinha? Aí, para os mais íntimos, diz assim, ela trocou minhas fraldas, né? Ih, tá gravando, esqueci. Ô, meu, me perdoa, gente. A minha esposa, ela, numa das aulas que ela deu, eu lembro como se fosse hoje, ela era líder da juventude com o irmão dela, e eles deram uma aula sobre o abecedário do crente. Nosso abecedário é A, B, C, D, E, F, G, H. Agora, o abecedário do crente é obedecer. Esse é o nosso abecedário, esse é o nosso alfabeto. Lealdade é o princípio de todas as coisas. Ser leal. Ser leal. Porque a palavra de Deus é ser fiel até a morte. E dar-te-ei. E aí eu peço permissão ao Espírito Santo de Deus para dizer para vocês, ser leal até a morte e receberemos a coroa da vida. Amém? Apóstolo.